Bom, gente, então iniciado aí, queria dar boa tarde a todas as pessoas Alô, aqui alô. presentes, Consegue me ouvir, gente? agradecer a presença de todos, a disponibilidade de todos, né, para a nossa terceira reunião extraordinária, né? 1, 2, 3. Me escutam, pessoal? O Fernando, eu acho que você que não está escutando a gente. Ninguém me escuta. A gente te escuta, você que não está escutando a gente. Eu não escuto Então, ninguém. iniciar, gente, uma televisão aí ligada. Então, eu queria Não agradecer estou a presença de escutando. Vocês todos conseguem para a fazer um sinal gente para mim aí se vocês me escutam? Ah, pronto, iniciar, valeu. Eu que não estou escutando. iniciar Deixa eu ver o que eu estou a, fazendo. iniciar a nossa reunião, né? Queria agradecer a presença de todos. A nossa reunião, aí a gente começa com a pauta da reunião. O primeiro ponto é o expediente, a aprovação das atas, das nossas reuniões. Tem 3 atas: segunda reunião ordinária do Consup, 19 de dezembro, a primeira reunião extraordinária de 24 de janeiro e a terceira reunião ordinária de 20 de fevereiro. Em discussão aí, se alguém tiver alguma consideração. Agora apareceu a apresentação. Obrigado, Alessandra. É, A Alessandra, ela tá sem áudio. Tenta resolver esse negócio do áudio, Alessandra, por gentileza. Senão. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver se alguém tem alguma consideração. Leísa levantou a mão, Rafael. Leísa. Leísa. Oi, pessoal, boa tarde a todos e todas, tudo bem? Espero que estejam bem. Alessandra, a gente estava conseguindo te ouvir no início da reunião, estava sem câmera, mas agora a gente não consegue te escutar. Então, na verdade, eu pedi a fala aqui para falar em nome da frente, né, dos conselheiros da Frente Democrática. A gente se reuniu, né, para debater sobre essa pauta de hoje aqui no Consup, e a minha fala vai muito no sentido do que a gente discutiu, né? A gente tem percebido que muitas reuniões aqui do Consup estão atravancadas, a gente não consegue, por diversos motivos, né, dar seguimento e objetividade, né, às questões. Então, a gente, na verdade, está trazendo aqui propostas para que essa reunião seja mais, né, num tom apaziguador, propositivo, objetivo. Acho que a gente tem que começar colaborativo, respeitoso, até porque a gente tem um papel aqui, né? Nós fomos eleitos e eleitos com um propósito, né, de trazer o que a comunidade, enfim, espera de nós, né, que a gente traga as questões e as demandas, né, da comunidade escolar. Sendo objetiva, eu ia propor, na verdade, uma inversão de pauta num primeiro momento, para que a gente coloque a... Deixa eu ver aqui. Só um minuto. A ordem do dia para o início, né? A gente tem na ordem do dia a aprovação dos cursos, né? E para que não haja um entrave nas questões pedagógicas, né, institucionais, que a gente consiga dar celeridade à reunião. E aí eu já indico que é uma posição da frente pela aprovação da ordem do dia, então eu acho que isso traria um pouco de objetividade aqui. Mas, para além disso, eu também gostaria de propor uma segunda inversão de pauta para colocar os informes para o final, né? E sobre a questão das atas, que você já começou, Rafael, indicar que a gente não aprovou a ata da primeira reunião, do dia 18/10, né? Então, ela está pendente ainda. Aí a indicação seria colocar para a próxima reunião do Conselho. Mas eu acho que é importante que a gente destaque aqui que as atas, né, como os encaminhamentos que nós colocamos ao longo das últimas reuniões, elas não puderam ser refeitas por falta de vídeo, por falta de, né, tempo, né, e tudo mais. Elas ainda são... É muito importante, gente, a questão das atas, elas são um documento institucional, uma memória institucional, e é o registro do que a gente discute e delibera aqui.
Leísa, 30 segundos. 30 segundos da sua fala, tá? Lembrando que é os 3 minutos. 30 segundos. Tá, a gente não foi informada disso. Enfim, as atas, eu tenho uma proposição referente às atas, né? A frente, na verdade, dos conselheiros tem uma proposição que é de não aprovação nesse momento e colocar para o dia 10, porque para que a gente possa enviar as contribuições e que, se possível, essas gravações sejam revistas por uma inteligência artificial, como um conselheiro até colocou aqui, um conselheiro da comunidade externa disse que no órgão dele eles utilizam, né? E deixar esse encaminhamento para as próximas reuniões, que a gente faça uso dessa ferramenta para que a gente possa ter, né, uma qualidade no registro, nos encaminhamentos que a gente coloca aqui. Bom, eu tenho mais coisas para falar, mas então eu vou me reinscrever, né? O tempo já esgotou. Ok, Liz, agradeço. Gente, tem mais alguém que queira colocar alguma questão? Então vamos fazer o seguinte, Liz, eu já tinha iniciado no expediente. Eu não entendi a proposta que você colocou. Na verdade, é porque eu já tinha iniciado a reunião para aprovação do expediente. Então, na verdade, eu comecei com as atas. Minha sugestão, se quiser, a gente faz a inversão depois da homologação, porque já iniciei aqui o expediente. E aí, eu não entendi a proposta. A proposta seria colocar para mais uma reunião as atas? Posso falar? Pode sim, por favor. Então, se não for possível que essas gravações, né? Essa é a nossa 7ª reunião, né? Independente se é ordinária ou não. Nós temos 6 atas, né, para aprovação. Dessas 6 reuniões, nós temos 4 gravações. As 2 primeiras nós não temos as gravações. Se for possível a gente utilizar a inteligência artificial para refazer e incluir coisas nessa pauta, né, seria o ideal. Beleza, mas a gente já usa inteligência artificial. O problema é que a inteligência artificial ela muda a fala, a fala das pessoas, ela reescreve. Então, na verdade, a gente já tem usado a inteligência e depois no Teams ele já faz a transcrição aqui. O que a gente pode fazer é colocar a transcrição direta, só que a transcrição direta tem problema. Se não passar na IA, ela não fica direta. A gente falou isso na última reunião. Eu não me recordo disso. Mas então, Rafael, a minha indicação é para deixar para a próxima, para que a gente consiga, então... Eu, por exemplo, tenho vários apontamentos de falas aqui, de proposições, até de colegas também, falando do FG, do GT, do Nugedes e NEABI e tudo mais, que não estão nas pautas, né? Eu me debrucei sobre as pautas. Elas têm, em média, sei lá, 2 páginas, enfim. 2, 3 páginas, então, assim, elas estão muito fragilizadas, entendeu? Do ponto de vista do registro institucional. Eu acho isso algo muito sério, eu e a frente, né? Estou falando em nome da frente. Então, que até a próxima, até o dia 10, a gente mande as contribuições individualmente, a gente faça uma força-tarefa. A próxima reunião vai ser no dia 10, né? Eu imagino. E aí que a gente faça uma força-tarefa para enviar ao menos as contribuições individuais, né? Porque mas não então, é o ideal. Mas só uma dúvida, a secretaria já tinha mandado um prazo aí para vocês enviarem. A gente bota um novo prazo, é isso? Não, então, o que ficou entendido 2 ou 3 vezes é que ela seria refeita, e aí sim, dentro dessa refeita, nós faríamos as contribuições num prazo de 1 a 2 semanas, agora eu não recordo. Não, então o que eu estou propondo? Que até a próxima reunião, que eu imagino que seja dia 10, a gente mande essas contribuições como prazo final para que essa ata seja aprovada já na próxima reunião. Tá, eu colocaria em votação isso para a gente verificar se faz isso ou não. Mas, em compensação, o que eu pediria? Que a gente pudesse fazer isso previamente para não fazer no dia da reunião. Se a gente conseguisse acordar até dia 8 de julho, né, mandar essas contribuições, porque ela já faz a sistematização, já manda o arquivo para vocês e já fica o arquivo para a gente não perder tempo aqui discutindo a ata, gente. Até porque a gente sabe que a gente tem outros pontos para discutir. Então, poderia ser assim, mas a ideia é que previamente mande as contribuições, como a gente já tinha alertado, né? Na verdade, isso não é uma novidade. Eu tinha proposto exatamente isso na última reunião, que era mandar de novo a ata para vocês terem um tempo de dar contribuição, a gente abriu um período, né? E a gente não recebeu nenhuma contribuição no documento. Então, isso também é importante a gente tentar deixar claro. Então, a gente vai ter que botar em votação aqui, gente, para verificar primeiro a contribuição de mudança de pauta, ou a gente continua, porque na verdade eu já tinha começado o expediente de aprovação da ata.
A proposta da conselheira é a gente inverter a pauta e jogar e retirar. Na verdade, é inverter e retirar, né? As pautas, as atas, desculpa, atas do expediente e jogar para a reunião do dia 10. Mais uma reunião que a gente está jogando as atas. Vou pedir para a Alessandra fazer aí a votação. Vai ter que produzir aqui novamente para ver a mudança. E incluir a pauta a ata do dia 18 também, 18 de outubro. Não, mas aí a gente, ganhando tempo, a ideia é colocar mais atas, né? Sim, é só Eu porque acho. essa era a primeira. Desculpa, agora eu não entendi, Leísa. Desculpa. É porque a do dia 18 foi a primeira, entendeu? E aí não tá aí ainda. Mas ela Não já foi foi, aprovada. não foi não. Tá até, inclusive, tem uma citação dela nessa segunda aí. Ela não foi aprovada, não. Ué, Alessandra, ela não foi aprovada, mas se ela não está aqui, ela foi aprovada. Eu acho que ela foi aprovada, mas vou verificar. Porque se ela não tivesse sido aprovada, ela estaria aqui. Alessandra, você está ouvindo a gente? Ela tá respondendo aqui no chat. Tá. Eu também acho que ela foi aprovada. Eu acho que a informação que ela não foi aprovada, Lisa, tem que verificar isso. Na minha cabeça também tinha que estava aprovada. Peraí, então me dá 2 minutos pra gente, pessoal. Peraí. Alessandra, se precisar de ajuda, eu sei onde é que tá essas informações nas atas, né? Do dia 18 não foi aprovada. É só olhar da segunda.
Pelo que eu entendi aí, Alessandra, me desculpa aqui, gente, Fernando aqui falando, boa tarde a todos e todos. Pelo que eu entendi aí, é que a gente, exatamente, foi a Leísa que colou, né? Ela foi aprovada, mas com a condicionada à modificação, né? Não é isso? Exatamente. Não, eu acho. Peraí. Com as devidas considerações com a disponibilização da gravação da reunião. Quer dizer, disponibilizar para a gente mudar e aí. Só que ela não foi disponibilizada porque não tem. Pessoal, a gente deu uns 2 minutos, a gente já está voltando. Vou pedir só para não falar, porque senão ficar registrando aqui como se fosse reunião, entendeu? É porque tá gravando e transcrevendo. Isso vai para. Bom, pessoal, então vamos retomar aqui. A gente então tem uma proposta da conselheira Leísa, e aí seria 3 opções aqui, me confirma se é isso. Seria a continuidade do expediente para aprovação da ata e a resolução e seguir a reunião normalmente. A proposta de alteração da pauta com a seguinte sequência: ordem do dia, informes e expediente no final. E a segunda é a mudança do expediente para a próxima reunião, colocando as atas para a próxima reunião, dia 10 de julho. É isso? Ou tem algum equívoco aqui? É isso, né? São 3 opções, né? A continuidade da pauta normal, a possibilidade de alteração da sequência da ordem do dia e a mudança de expediente para a próxima reunião. Certo? Sim. Na verdade, a primeira e a segunda podem ser juntas, né? Não, não, porque uma é a continuidade, a outra. A mudança de sequência também já é com a mudança do expediente para a próxima reunião? É isso, né? Não, Rafael, o expediente ainda tem a 1.3, que é a de referendo. Aí isso aí a gente vai discutir, eu imagino. É só as Na- atas. Tá, mas ela é condicionada à alteração da pauta? A minha dúvida é o seguinte: independente se a gente aprovar para não alterar a pauta, o expediente ainda seria uma outra votação, né? Sim, acho que pode ser Uma outra independente um votação. do outro. Tá. Então vou tirar independente. Então só tem 2 opções: a continuidade ou a alteração da pauta nessa sequência. A sequência da pauta com a ordem do dia, informes e expediente, ou a continuidade da sequência com o expediente primeiro. Ok? Perfeito.
Coloquei o link aqui, aí por favor votem, lembrando, né? Titular presente, vota o titular, suplente presente substituindo o titular vota, e somente quem está na reunião, né, gente? Por favor. Dois minutos aí para votação, para a gente verificar essa variação. O nosso quórum é de quantos? Alessandro, escreve aí para mim, só para bater aqui as votações. O quórum, quantas pessoas tem? Pessoal, aí só informando que o nome do meu suplente está errado no Forms, tá? Eu já informei substituição do suplente, né? Subida da segunda suplente. Então, finalizando que é importante isso daí ser retificado. Vocês me ouviram? Ouvi sim, Thaís. Ouvi sim. Obrigada. Rafael, estou com a mão levantada aqui. Quando puder falar, você me avisa, por favor. Tá, espera um segundo que está em votação. Ok, gente. Então, finalizando a votação. Cadê? A gente teve 13 votos, é esse o quórum, né? 13 pessoas. Na verdade, acho que é 14, né? Alguém não votou. 13 votos, 69 para alteração da pauta e 30% para continuidade na sequência do expediente. Então, a gente altera a pauta na contribuição aí da conselheira Leísa, começando pela ordem do dia. Então, vamos iniciar pela ordem do dia. Primeiro ponto de pauta da ordem do dia. O Fernando queria pontuar, né, Fernando? Na verdade, Rafael, não, né, é só você me dizer o momento certo, tá? Eu só quero trazer aqui uma situação extremamente delicada que tem ocorrido no IFRJ, e você me diz qual é o melhor momento para eu colocar isso, tá bom? Vamos fazer no final da ordem do dia, pode ser? Pode ser, pode ser. Obrigado, tá. Então, o primeiro ponto é a aprovação dos cursos de formação inicial e continuada do programa Mulheres 1000, né? Todos esses são do programa Mulheres 1000. E aí, coloque em discussão se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração. Então, como não há nenhuma consideração, nenhuma dúvida, em votação, se alguém for contrário, por favor, se manifeste, senão permaneça como está. Então, aprovado aí os cursos do programa Mulheres 1000, né? O curso que já está em execução. Segundo ponto de pauta, 3.2, é a criação do curso técnico integrado de eletrotécnica de Campus Volta Redonda, processo 23274-614 de 2024-52. Em discussão, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração.
Como não há nenhuma inscrição, nenhuma consideração, então, em votação, se alguém for contrário, por favor, se manifesta, senão permaneça como está. Aprovado o curso técnico integrado em eletrotécnica do campus Volta Redonda. Parabéns aí ao campus, parabéns aos coordenadores, parabéns a todos os envolvidos nos cursos do programa Mulheres 1000 e todos os envolvidos do curso técnico integrado em eletrotécnica, né? A Proem quer fazer algum comentário, Alessandra? Quer fazer algum comentário? Não estamos te ouvindo. O coordenador do curso está aqui ou o diretor do campus? Não, né? Eu estou tentando verificar aqui. A Alessandra está falando com a gente porque a gente não está te ouvindo, não. Ela está sem áudio. Vou passar É. aqui, Lisa, para ela falar aqui na minha câmera. Só um minutinho. Tá bom. Hoje está todo mundo com problema de áudio. Hoje está todo mundo com problema de áudio. Não, gente, eu só queria agradecer muito, muito mesmo, sabe? A gente está, desde 2018, num amplo processo de revisão de cursos, né? Com alegria também que eu anuncio aqui que temos novos 5 cursos revisados do Campus Maracanã, né? Que vai representar a redução do tempo de curso, sem reduzir a qualidade jamais. Os alunos não terão mais contraturnos, né? Não terão mais um processo que acaba sendo desgastante, né, de muitos contraturnos e sábados. Então, quero agradecer especialmente a todos os campos que fizeram esse movimento, né? E no caso do Mulheres 1000, assim, dizer para vocês que dentro dessas 1.600 mulheres atendidas, nós temos cerca de 200 mulheres em situação de rua, que estão sendo atendidas neste momento, e cerca de 250 trabalhadoras domésticas. Então, nós aqui do Instituto, principalmente a gente aqui da Proem, que administra esses programas, a gente agradece demais essa sensibilidade de vocês e a gente espera poder contribuir sempre que for possível para o desenvolvimento e o empoderamento social de tantas mulheres. Tá? Muito obrigada, de verdade. Agradecer aos conselheiros, tanto do Consulp quanto do CAEG e do CAET, que trabalham arduamente na revisão, nas atualizações e nos pareceres também. Sim, queremos destacar, sobretudo, a participação dos núcleos, né? Dentro do CAET, a gente tem representação dos núcleos, e eles foram fundamentais, inclusive, para a gente apresentar a concepção do programa Mulheres 1000 e de tudo que a gente fez para essas 1.600 mulheres. Eu agradeço muito. Obrigada. Obrigado. Então, agradecer a Proem. Tem alguém do campus Volta Redonda? Não, né? Algum diretor-geral dos campos que estão envolvidos aqui com Mulheres 1000 também tem interesse em fazer uma fala, não? Ou algum técnico ou professor que atue? Não? Ok. Então, gente, agradecer aí, parabéns a todos os envolvidos. Agora, fazendo no encaminhamento que, né, proposto, o segundo ponto seria o informes, né? A gente tem 2 informes aqui, a apresentação das ações da Comissão Própria de Avaliação. Eu não sei se a comissão já está presente. Não, Rafael, desculpa, mas o informes na proposta da Leísa era para o final. Não foi isso que a gente colocou ao contrário. A gente colocou na votação ao contrário. Eu entendi ao contrário. Eu até botei no chat aí que estava ao contrário. Você falou que eu podia falar, por isso Rafael, que o Fernando pediu fala. Tá, não, entendi. Tá, então faz o seguinte, gente, a CPA realmente ainda não entrou. Então, eu vou passar para o Fernando e depois a gente segue, porque é melhor o informe, gente, porque a gente faz a apresentação do informes e os informes são rápidos, a CPA só vai fazer a apresentação e a questão do orçamentário e depois a gente iria para o expediente. Tá? Então, enquanto eu vou contactar aqui a CPA para saber se eles estão entrando ou não, Fernando, vou passar para você, tá bom? Tá, obrigado. Lembra dos 3 minutos, tá? Rapidinho mesmo. E aí é um diálogo até, eu acho que é muito importante você estar atento aqui, Rafael. Primeiro, boa tarde a todas e todos, né? Pessoal, a gente essa semana foi surpreendido aí, né? Eu, enquanto conselheiro aqui, representante docente, recebi lá do campus São João de Meriti uma enxurrada de e-mails de uma denúncia que o diretor-geral do campus São João de Meriti estaria portariando aqueles reconhecidamente opositores, né, à sua gestão, nomeando para a comissão eleitoral do COCAN, né, sendo que, enfim, num primeiro momento, se isso fosse algo não intencional,
né, quando esses colegas eles retornam à direção geral para dizer, olha, eu tenho interesse de me candidatar, então, né, retire meu nome dessa comissão. A gente tem a surpreendente mensagem do diretor-geral dizendo que pedido negado. Né? Então, assim, a gente, né, traz isso aqui no sentido de, eu acho que todas e todos que estão aqui, né, defendemos a democracia, os processos democráticos, a garantia de que cada um, com uma garantia constitucional, né, a gente nem a gente está defendendo o que já é o certo, né, de cada um, de qualquer pessoa se candidatar a um cargo, a uma vaga pública. Né? Então, nesse sentido, a portaria ela foi exaurada, foi feita, né, pelo gabinete, e a gente gostaria de fazer uma solicitação aqui formal para que essa portaria ela seja cancelada, né, e que haja aí um debate, né, sobre isso, né, quer dizer, até quando a gente vai ficar assistindo esse tipo de arbitrariedade, né, de assédio, né, completamente descarado e registrado, né, e assistindo isso tudo, e assim, a gente vê a impunidade reinar no sentido de que a cada passo que esse diretor dá é de acirrar ainda mais essa relação com aqueles trabalhadores e trabalhadoras de lá. Fico aqui também registrada a minha solidariedade àqueles e aquelas que trabalham dia a dia naquele campus, muitas vezes adoecendo, né? Então, é nesse sentido que eu peço aqui uma manifestação dessa presidência, né, na figura do reitor Rafael Almada, no sentido de que o que será feito em relação a isso, né? Essa portaria ela vai ser cancelada, né? Vai haver uma nova portaria com outros membros, enfim. É só isso, gente. Muito obrigado aí pelo espaço, tá? Ok, Fernanda, agradeço a informação. Realmente a gente já tinha sido contactado pelos servidores referentes a essa questão e já está sendo alinhado com eles. Eles mandaram um e-mail aqui, a gente já está fazendo o procedimento, mandou também para análise aqui, mas vai ser revogada a portaria. Só está nos trâmites, isso já foi alinhado com todos aqueles que se expressaram no desejo de não estar na comissão. Bom, gente, então, o segundo ponto agora eu entendi, a CPA a gente não está conseguindo contato, então realmente eu não sei porque eles foram contactados na presença aqui, estamos tentando localizar. E aí, eu estou na dúvida se a gente vai para o informe, para o segundo informe, ou se a gente vai para o expediente. Como a apresentação do orçamento era uma demanda solicitada, né? Eu acho que poderia fazer a apresentação do orçamento, gente, se vocês não se incomodarem, se for um desejo, então a gente põe em votação, se for o caso, a alteração. Podemos fazer assim? Rafael, me desculpa te interromper. Oi. Eu estou aqui na fila para falar e, assim, eu não sou conselheira. Eu fui convocada para a reunião como vice-coordenadora do curso de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade. Certo. E a gente recebeu a convocação dizendo que a aprovação do nosso curso também ia passar hoje. E eu acho que aconteceu alguma coisa aí na hora da apresentação que passou todos os outros e a gente não, e a nossa não passou. Aí, se você pudesse me esclarecer isso, eu agradeço. Obrigada. Ele não está na pauta, não? Posso responder? Pode. Tá, É ad referendo, Juliana. Isso que eu ia falar, é ad referendo. Vai vir, calma. Vai chegar. Tá. Desculpa, Juliana. É que eu também me assustei aqui porque realmente não vi. Então podemos fazer assim, gente, a apresentação do orçamento e depois a gente vai para o expediente. Pode ser? Vou passar aqui para a Pró-Reitoria de Administração. Pró-Reitor Igor, e se a CPA aparecer, a gente vê. Rômulo, tu é da CPA? Não, Tem alguém aqui eu que é da tenho CPA, contato gente? com a Adriana. Alguém aqui é da CPA? Não, né? Tá, eu tô acho que tentando não. falar com ela, mas ela deve ter tido algum problema, mas eu informo a vocês. Vou passar para o Igor. Obrigado. Ok. Vou tentar ligar para ela aqui, Rafael. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Me ouvem? Todos me ouvem bem? O Igor está um pouco baixo aqui para gente, para mim, pelo menos. Para mim também. Deixa eu ver se eu consigo
Oi, me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Sim, melhor agora. Melhorou? Ah, perfeito. Então, boa tarde, conselheiras e conselheiros. Bom, eu vou trazer aqui rapidamente, né, como informe e fico à disposição aí dos conselheiros e conselheiras para o que melhor, da melhor forma eu puder ajudá-los aí em relação às questões orçamentárias, né? Bom, nosso cenário hoje para 2025, né, a gente vem divulgando aí para a comunidade, vem informando, a gente tem a LOA, né, efetivamente publicada em 10 de abril, então o que já representa aí uma perda, né, em termos de processos e de fluxos de execução, considerando o nosso calendário aí anual, né, nosso ano civil aí de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e aí esse atraso afeta todo esse início de execução orçamentária, impactando diversas ações. E aí o que a PROAD fez no sentido de mitigar esses impactos, né? Algumas dessas ações já haviam sido planejadas anteriormente, e aí durante esse período a gente atua executando alguns empenhos inscritos em resto a pagar, no sentido de mitigar, né, os impactos de ações previstas para esse período do nosso calendário acadêmico, né? Se considerarmos que nesse início de ano nós estávamos com o nosso calendário em ativo, né? Então nós estávamos com os nossos estudantes em aula, em atividades. Então a gente previu, né, entendendo que essa demora aconteceria no Congresso, na aprovação, a gente consegue mitigar esses riscos. E aí o início da LOA ele se dá com entregas, né, de limites orçamentários, que é um outro elemento, né? Nós temos o crédito orçamentário, temos o limite orçamentário e temos o financeiro. O limite orçamentário ele começa a vir 1/18 daquilo que é o previsto para o nosso mês, né? Então, ao invés de vir 1/12, a gente recebia 1/18, o que também representava aí uma perda para a gente, uma capacidade, uma necessidade de uma gestão efetiva desses recursos. E aí, isso em fevereiro e abril, depois a gente tem a publicação, né, e a divulgação da recomposição, e aí mudou para 1/12, né? Estou só fazendo esse levantamento desse histórico aqui, para a gente entender essa dinâmica. E aí, nesse processo, a reitoria absorveu uma série de impactos nesse processo. Então, a gente acaba que parte dos impactos relacionados a contratos continuados, né, os impactos iniciais e algumas despesas de cunho permanente, a reitoria absorve e os campi não sentiram esse impacto de 1/18, ou seja, mesmo a reitoria, né, recebendo referente ao orçamento de 1/18, a gente repassava para os campi 12avos, né, e a gente segurava essa diferença porque a gente aqui já tinha todo um plano aqui junto com a equipe de orçamento, de planejamento, preparado caso isso acontecesse. Então, com a retomada do limite de 1/12 em 27 de maio, então, só em 27 de maio a gente tem essa normalização dos limites, e aí é feita essa normalização e a gente consegue tocar as nossas ações, né? A nossa estratégia ela é baseada em um monitoramento diário, praticamente. Então, a gente monitora diariamente todos os orçamentos, né, de todos os campi, a execução. Mas eu vou fazer o seguinte, eu estou com uma apresentação que eu acho que vai ficar até melhor visualmente para os conselheiros. Talvez seja... Igor. Oi, vocês conseguem ver a apresentação? Conseguimos, estamos vendo. Perfeito. Sim. Então, deixa ele finalizar a apresentação, aí a gente abre, tá? Perfeito. Então, com essa normalização, né, a gente segue a nossa estratégia baseada em monitoramento, comunicação e articulação política para fora, né? Então, a gente tem um diálogo, né, da reitoria, o reitor, junto com o MEC, para estar sempre mantendo, né, esse fluxo de orçamento para todas as nossas unidades e para a reitoria, para poder garantindo que as ações continuem. Aqui a gente tem, né, um comparativo das nossas matrículas, então isso impacta diretamente
no nosso orçamento, a gente tem um aumento aí, a gente segue numa crescente de matrículas, né, equivalente, então é importante frisar aqui que aqui estamos falando de matrículas equivalentes, e a gente segue nessa crescente, né, o Instituto vem crescendo, vem melhorando, vem abrindo turma, e isso é um sinal de que, né, essas estratégias de Mulheres 1000, os programas, os projetos, os cursos novos, as engenharias, tudo isso vem trazendo também, vem refletindo também positivamente no nosso orçamento, apesar das conjunturas, né, gerais. Aqui a gente tem a listagem, né? Aqui eu tenho os orçamentos previstos para as unidades, conforme uma distribuição, uma divisão realizada com base nas despesas. E aí a gente observa aqui que todos os orçamentos, absolutamente todos, de todas as unidades, estão acima das estimativas dos seus contratos essenciais. Todas as unidades. Então, a gente tem esse cuidado de trabalhar junto com os campi, todos os campi, informando as suas despesas, os seus contratos, as suas despesas essenciais, para que a gente consiga, para que o orçamento alcance o máximo possível essa despesa dos contratos das unidades. Perfeito? E aqui a gente tem os totais, né? A previsão na PELOA, é importante frisar que da PELOA para a LOA, né, há diferenças. Então, se formos consultar a proposta de lei orçamentária, né, o projeto de lei orçamentária, e depois formos consultar a LOA, a gente vai ver que tem diferenças de um processo para o outro, até porque isso decorre do próprio processo legislativo, né? O próprio processo de votação, ele acaba gerando impactos no nosso orçamento, né? E aí a gente tem aqui os totais, a nossa assistência estudantil voltada para os estudantes PCD 713 mil, os fomentos a ações à pesquisa, né, 2.369.000, reestruturação e modernização 2.709.000, contribuições regulares a entidades ou organismos 84.000, alguns investimentos na ação de funcionamento 343.000, nossas receitas próprias, né, nós temos, é importante frisar isso, como uma estratégia de ampliação da nossa captação orçamentária. A gente trabalha também com a receita própria, né? A previsão de ajuda de custo para moradia de servidores e assistência médica odontológica. Então, essa é a nossa previsão. E a PROAD agradece e eu fico à disposição para os esclarecimentos necessários. Muito obrigado. Bom, agradeço a PROAD aí por fazer a apresentação, né, do orçamento. E aí vou abrir aí em discussão, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, em discussão aí. Lembrando dos 3 minutos, né, do nosso regulamento e dividido entre titular e suplente esses 3 minutos. Tem levantado a mão aqui, Rômulo. Rafael, Rômulo rapidinho, Henrique. isso aí não tem negócio de dividido o tempo, isso não tem no regimento não, Rafael. Dividir o tempo? Dividir o tempo? Não tem não. Me aponta aí, eu tô com ele aberto aqui. Tem, então, conselheiros e suplente, o tempo de 3 minutos. Então, 3 minutos, né, para falar, não dividido. Então, os ambos, conselheiro e suplente, está escrito. Está escrito conselheiro e suplente. Isso a gente acordou na última reunião. Então, próximo, Rômulo Henrique. Não, acordamos não. Oi? Rômulo. Agora a gente está te ouvindo, Alessandra. Ah, tá. Obrigada, pessoal. Tá bom. Rômulo. Boa tarde, senhoria pró-reitor Igor Valpassos. Eu tenho alguns questionamentos aqui. Muito obrigado pela apresentação da LOA, né? Meu primeiro questionamento é: quem define a matriz IFRJ a partir do momento em que nós não foi apresentado até o presente momento, para nós conselheiros do Conselho Superior, a proposta orçamentária do ano, que é a atribuição nossa a avaliar de acordo com o inciso 3º do Regimento Interno do Conselho Superior, né?
apreciar a proposta orçamentária anual, né? Aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação e apreciar a proposta orçamentária anual. Então, eu gostaria de entender como foi feita essa divisão da matriz IFRJ, né? E, se possível, de saber dados também da matriz CONIF para a gente ver como está sendo feita a alocação desses recursos. Um outro questionamento é também ao magnífico reitor, a respeito do relatório de gestão do ano de 2024. Eu entendo que ele teve um prazo legal para a sua aprovação por conta de normas da CGU, eu entendo isso, mas eu acho que vocês poderiam ter publicado como uma resolução de referendo, mas ter trazido logo na reunião subsequente, né, que foi realizada em 14 de abril, né, para a homologação desse ad referendum pelos conselheiros, né? A gente tem uma brilhante análise da Aldin sobre esse relatório de gestão, né? E no ano passado, né, em 2023, o relatório de gestão 2023 foi publicado em 2024, houve pelo menos a notícia da publicação dele por e-mail. E isso não aconteceu. Acho que para fins de transparência isso é muito ruim, né? A gente tem dados ali muito sensíveis, como a alocação das emendas parlamentares, a gente não tem clareza onde essas emendas foram alocadas, certo? Então, eu gostaria de esclarecimentos a respeito dessas questões, por favor. Da alocação das emendas do ano passado, que a gente teve uma boa fatia do nosso orçamento sendo alocada, uma boa fatia de orçamento sendo recebida através de emenda parlamentar, e no relatório de gestão não tem em quais projetos, em quais ações da reitoria essas questões foram alocadas, né? E eu queria, inclusive, que isso fosse pauta de uma próxima reunião, né? Porque eu acho que a gente não tem tempo hábil para discutir isso nesse momento. Obrigado. Igor, pode. Tem mais um aqui, eu vou abrir para. Tem mais uma mão levantada, Leísa. Sim, sim. E aí depois eu passo para você, então. Perfeito. Leísa, tá mudo, você não abriu o microfone. Foi mal, desculpa. Queria agradecer ao Igor, né, pela apresentação. Eu sou relativamente leiga no assunto, né? Então tem algumas questões que eu queria tentar entender melhor também aqui, né? Eu vi que você mostrou a comparação dos contratos essenciais versus a matriz do IFRJ, e a gente vê que bom, né, que a matriz do IFRJ prevê um repasse maior do que os contratos essenciais, só que, assim, olhando muito rapidamente, eu percebo que tem alguns campi que ficam com um repasse, assim, proporcionalmente muito maior. Queria entender quais são esses critérios, assim, da proporcionalidade do repasse, né? Por exemplo, 10%, sei lá, 5% a mais para todo mundo, 1% a mais, ou, não, quais são as características ou especificidades de cada campus para que um repasse, sei lá, eu vi ali Caxias, quase, sei lá, 1 milhão a mais, entendeu? E outros campi, poucos mil a mais, enfim, queria entender um pouco disso. E sobre receitas próprias, eu queria entender quais são essas fontes, assim, de maneira geral, que a gente tem aí, que traz essas receitas para a gente, né? Eu acho que do campo... Bom, enfim, é basicamente isso a pergunta. Perfeito. Mais algum conselheiro? Então, vamos lá. Bom, vou tentar aqui abarcar todas as dúvidas. É o Igor. Oi. Desculpa, Igor, eu levantei a mão aí na hora que você perguntou, foi ao mesmo tempo. Sim. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor, fique à vontade. Não, eu queria só entender melhor sobre a ajuda de custo para moradia, se você puder explicar sobre esse ponto, e registrar, né? Pedir que seja registrado em ata aqui, e nós não reconhecemos esse acordo com relação a tempo de fala, divisão de tempo de fala. Isso não favorece a democratização do espaço, da instância. Não identificamos isso também em regimento. Então, é importante registrar isso em ata, porque depois a gente tem complicações para conseguir aprovar as atas, né?
Mas a pergunta sobre o orçamento é essa. Obrigada. Bom, então nenhum mais Bom, conselheiro para falar? Pode responder, Igor. perfeito. Bom, então, respondendo ao conselheiro Rômulo, né, a matriz orçamentária ela é definida pela portaria 646 da CETEC. Então, existe um documento regimental, né, um documento legal, uma portaria ministerial, que define a metodologia de cálculo da matriz orçamentária da rede federal. Vale lembrar que a rede federal ela vem tentando normatizar isso já há algum tempo e somente em 2022 foi possível, né, essa normatização. Fiz parte da comissão que fez o estudo para poder compor a metodologia de cálculo da matriz orçamentária e a gente trabalha com blocos, né? A matriz orçamentária, primeiro, ela é uma matriz distributiva, ela não é uma matriz que cria recurso. Ela é um método, né, uma metodologia de distribuição. Segundo ponto, a matriz, ela, em princípio, ela deve ser indutora. A gente procura trabalhar com pilares, né, com indicativos e indicadores para que ela seja indutora, ou seja, utilizar o orçamento para induzir crescimento das unidades, induzir permanência, induzir o êxito dos nossos estudantes. Então, é para isso que o documento foi construído, né? E aí é para isso que a gente trabalha na questão orçamentária. É importante dizer que o orçamento ele é uma ferramenta pública, né? E não, não constitui uma finalidade em si para nós, e sim um instrumento para que a nossa atividade finalística seja concretizada, né? E aí a matriz ela prevê um bloco de funcionamento, né? E ela prevê um bloco de qualidade e eficiência e em cima de um orçamento total que é destinado à rede federal. Esse orçamento total ele é definido, né? Pela presidência, pelos órgãos responsáveis pelo planejamento nacional, junto com o Ministério. E, em dado momento, é passado para a gente esse montante total, e, a partir desse montante total, o CONIF, junto com o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento, se trabalha nessa preparação, né? Nesse exato momento, nós estamos trabalhando já na PELOA de 2026, e a gente trabalha por exemplo, coletando dados da plataforma Nilo Peçanha, organizando esses dados para ver questão de matrícula, de eficiência, de evasão, retenção, todos esses detalhes, né? E aí é importante frisar que com essa redução, né, há uma redução da matriz orçamentária, no sentido de que, para que a matriz orçamentária atenda toda a rede federal, é necessário que pelo menos 5 bi, né? Normalmente a gente pede ao Ministério da Educação 5 bilhões para a rede federal. Esse é o necessário, entre 4,8 e 5 bi. Normalmente, né, nos é concedido, como em anos anteriores, temos 2,8, 3,2, 3,3, né, e isso gera divergência. Gerando essa divergência na matriz CONIF, né, houve a necessidade, e aí, chegando aí na dúvida do conselheiro, houve a necessidade de um alinhamento interno, né? Nós temos unidades que têm dificuldades muito grandes, considerando que a matriz ela leva em consideração matrícula, ela leva em consideração RAP presencial, ela leva em consideração evasão, né? Enfim, a gente teve que fazer um alinhamento interno, né, junto com todas as unidades, junto com todos os campos, todos os diretores gerais, para que essa distribuição fosse feita no nosso instituto. Então, a partir disso, o Colégio de Dirigentes, lá em 2018, há muito tempo atrás, trabalhou essa distribuição com base em critérios objetivos, ou seja, a primeira meta que a gente tinha do ponto de vista orçamentário era garantir o funcionamento das unidades. Não faz sentido você
manter um orçamento ou realizar uma metodologia de distribuição que simplesmente inviabilize o funcionamento de uma unidade. Porque a unidade, mesmo que ela esteja com dificuldade relacionadas a matrículas, né, ela tem um custo fixo, um custo perene, né? Ou seja, limpeza, vigilância, fornecimento de água, internet, isso vai ter. Tenha a unidade um estudante matriculado ou tenha a unidade 1.000 ou 4.000 estudantes matriculados, né? Óbvio que isso vai variar o consumo, mas vigilância, limpeza, de uma maneira geral, é por posto ou por área, né? Então, você tem ali uma perenidade nessas despesas. Então, é necessário que a gente garanta, né, o funcionamento dessas unidades. E é para isso que é feita discussões metodológicas em nível de colégio dirigente, junto com todos os diretores gerais. Para a parte técnica, né, é feito um levantamento de todos os contratos. Então, foi refeito, inclusive agora, ao final do ano passado, foi refeito todo o levantamento de contratos com todas as unidades. Todas as unidades informam os contratos, né, com seus valores, com tudo aquilo que compõe os serviços da unidade, e a partir disso é feito um levantamento muito claro. Então, a gente sabe quanto cada unidade tem ali de despesa real, inclusive considerando aditivos, considerando eventuais repactuações que os contratos tenham, né? Então, a gente considera esse valor real. A partir disso é feito a gente chega num custo mínimo, ou seja, é um indicativo mínimo, né, de funcionamento para aquela unidade, para que a gente garanta. E a partir disso é feita essa distribuição desse mínimo. E aí, em termos de diferenças, né, por que existem diferenças orçamentárias, né, entre um campus e entre outro campus? Aí vai na questão dos próprios indicadores dos campi e do próprio orçamento de cada campus, porque existem diferenças, eu não posso linearizar, né? Existem campos que são maiores, existem campos que são menores, existem campos que têm contraturno, que têm mais cursos integrados, menos cursos integrados, e isso acaba impactando nessa construção orçamentária toda. Bom, receitas, no que diz respeito às receitas. Hoje, basicamente, as nossas receitas elas são patrimoniais. Então, nós temos receitas relacionadas a aluguéis, né? E algumas receitas são oriundas de fabricação, que é o caso do Campus Pinheiral, quando há necessidade lá, ou quando tem produção, há uma venda, e aí isso gera receita para a unidade. Mas são basicamente as duas principais. Concurso também gera receita, mas o concurso, o valor é revertido para pagar o próprio concurso. Então, eu nem considero como algo que a gente utilize, de fato, para outras atividades, né? Inclusive, às vezes, o concurso a gente tem que complementar para que não pese nas inscrições, senão você acaba sendo obrigado a botar uma inscrição muito alta, e isso acaba inviabilizando, às vezes, a procura. E moradia, que a conselheira Thaís perguntou, na verdade, esse auxílio ele é um auxílio para os servidores que ou vêm ocupar alguma função, seja na reitoria ou seja no campus, e que legalmente eles têm o direito a esse auxílio. Então, há uma necessidade de previsão, e aí a gente faz essa previsão anual para poder pagar esse auxílio para o servidor. Bom, eu acho que eu tentei aí, de uma maneira geral, abarcar todas as dúvidas, mas eu estou aqui à disposição. Perfeito, ok. Obrigado, Igor. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Tem queria fazer um questionamento no chat que eu gostaria que fossem que o nosso pró-reitor respondesse, por gentileza. Não entendi, Rômulo. Desculpa, falhou. Tem uma série de questionamentos aqui no chat que eu fui fazendo ao longo da fala, que eu gostaria, que se quiser eu posso ler. A gente não consegue ler chat. Eu acho que você podia pedir novamente a fala e fazer as perguntas. Gente, não adianta escrever no chat, porque a gente não consegue acompanhar. Na verdade, eu vou pedir até para nem ter chat, porque é melhor as pessoas se inscreverem para falar.
porque não dá para a gente prestar atenção em uma coisa ou em outra. Né? Então, vou pedir só para você falar novamente e vou pedir para interromper o chat para a gente não ficar tendo dificuldade aqui, a não ser quem esteja sem som. Então, Perfeito. vou passar novamente para você, Rômulo. 3 minutos. Perfeito. Perfeitamente. São alguns questionamentos de ordem prática, né? Como, por exemplo, isso foi definido no colégio de dirigentes, perfeitamente. Mas a finalização dessa proposta não deveria ser referendada pelo Conselho Superior, porque, segundo consta, né, no nosso regimento interno do Consup, mesmo que ele esteja sob uma revisão, no artigo 5º, inciso 3, aprovar a proposta orçamentária anual ainda é uma atribuição do Consup, até que, se não me falha a memória, porque esse regimento ainda está vigente. Por que isso não foi trazido, né, após a aprovação da LOA? Isso é um ponto que eu até pergunto a você também, Rafael, não só ao Igor, porque essas questões mais político-democráticas são de ordem do reitor e não para o reitor responder, acredito eu. Eu entendo todas essas divergências dos campos, mas eu acho que, assim, isso é uma visão minha, eu posso estar equivocado, mas, assim, seria interessante, ao meu ver, a publicação das duas matrizes, né? Até para que a gente pudesse reconhecer os esforços que a reitoria faz para que as nossas unidades, os nossos campos funcionem de uma maneira minimamente eficaz diante de toda essa realidade orçamentária nociva que nos é imposta, né? A gente acaba tendo que muitas vezes dar nó em pingo d'água, e até para que a gente pudesse reconhecer e valorizar os esforços da reitoria, da PROAD, pela manutenção dos campos, seria interessante que a gente tivesse acesso às duas matrizes, e, se possível, eu gostaria que isso fosse compartilhado. E, finalmente, né, o Igor falou da questão do recebimento de receitas. Eu queria saber como anda a situação que, até onde eu sei, o estacionamento, tanto o estacionamento quanto a agência do Banco do Brasil eram do prédio da SUSEP, né, pertenciam ao prédio da SUSEP, quando foram doados ao IFRJ, né, nós recebemos essa agência, e se isso ainda gera algum aluguel ou não, né, e se a gente... como é alocada essa receita no nosso orçamento, se é para o funcionamento da reitoria, se a gente ainda recebe, e desde já agradeço a disponibilidade e a resposta aos questionamentos. Ok, obrigado, Rômulo. Posso responder? Peraí, que Ah, não, abaixou. Não estou entendendo. Tem alguém com a mão levantada ou não? Eu tenho o conselheiro Paulo André. Paulo. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Paulo, seu áudio está muito baixo. Muito baixo. Boa tarde, estão me ouvindo? Agora sim. Ótimo. Quero parabenizar o pró-reitor pela apresentação, agradecer e também incluir mais algumas sugestões no intuito de melhorar mesmo, né? Como nós trabalhamos em uma instituição de ensino, então acredito que o nosso papel pedagógico, né, é super importante. Nesse sentido, acredito que seria bom também estar apresentando um relatório detalhado de todas as despesas, explicando o cálculo, como é que é feito a alocação de cada grupo de despesa por campus, campus e reitoria, e também mostrando, né, como que foram alocados as emendas parlamentares, quais são as regras, por exemplo, de utilização da capacitação, né? Porque alguns campos têm mais, tem bem menos. Isso já foi explicado de uma forma geral, mas isso deveria estar em um documento para que a gente pudesse estar levando para toda a comunidade, e como a gente, e como representante, está também replicando nos campi, explicando como é que funciona isso em diálogo com os alunos e com todo o grupo de servidores. Obrigado. De nada, Paulo André. Igor. Bom, perfeito. E agradeço as perguntas aí dos conselheiros, né? Bom, conselheiro Rômulo, em relação aqui ao estacionamento, né, e aos imóveis, a reitoria, sim, recebe esses imóveis como doação, né? Então, o primeiro movimento, na verdade, foi a gente não ter mais sessões, né? Então, a gente tinha uma sessão aqui
desse imóvel, que era por 10 anos, se eu não me engano, prorrogável por mais 10, e já bem ao final desse período, né, o que poderia provocar até um desequilíbrio do ponto de vista dos espaços, né, da reitoria, a gente faz o movimento, o reitor faz o movimento junto com a SUSEP, e a gente consegue a doação do imóvel sem custo algum, inclusive de despesas e honorários de cartório, né, que inclusive tentaram cobrar da gente, a gente conseguiu derrubar qualquer tipo de cobrança. E aí a gente consegue também, junto com isso, né, o aluguel do Banco do Brasil, é feita uma programação orçamentária, e aí todo ano a gente recebe via GRU esse aluguel, então o aluguel vai direto para a conta do Tesouro vinculada ao FRJ, e a partir disso é feita a operação, né? O aluguel está em torno de 60 a 70 mil, entre 60 e 70, deve ser 60 e poucos mil agora, porque tem reajuste, né, pelo IGPM, eu posso depois verificar e passar o valor exato, né, para os conselheiros, mas o índice que baliza o contrato é o IGPM, então a gente costuma sempre monitorar e, havendo necessidade, havendo acréscimo, né, a gente informa ao banco e faz os devidos movimentos para que isso seja acrescentado, e essa receita ela precisa ser prevista num procedimento técnico, via sistema e via previsão, para que seja incluído na PLOA. Importante ressaltar que previsão orçamentária precisa estar na proposta. Se você tem uma arrecadação prevista e você não faz essa previsão ou não tem um estudo detalhado para que isso aconteça, você não consegue executar essa arrecadação e isso se perde. E foi o que aconteceu no passado aqui, a gente viu inclusive perdas orçamentárias e financeiras por não prever, não ter esse planejamento. Sobre capacitação. A capacitação, o recurso de capacitação, ele é para atender o plano de desenvolvimento de pessoas. Isso é uma regra, isso é uma lei, né? E tem decreto. E aí, o recurso ele é para atender ao plano. Em tese, o recurso... a gente trabalha na reitoria linkado à DGP para que isso se aprimore e isso atenda às capacitações. Mas todos os campi que demandam recurso de capacitações além daquele que receberam, são contemplados, né? Já há uma discussão no colégio dirigente para que a gente aprimore essa questão da capacitação, isso já foi levantado, a PROAD, toda a equipe está atenta a isso, e a gente pode cada vez mais melhorar e discutir isso. Sobre informações, de uma maneira geral, né? Para os conselheiros que não conhecem, nós temos o PROAD em números, então eu acho muito importante reforçar aqui todas as nossas informações de receitas, de despesas, licitações, bolsas, está tudo lá. Está tudo lá. Então, assim, contrato que foi pago, o que não foi pago, a despesa que entrou, o orçamento, se é de pessoal, se não é despesa de pessoal, se é primário discricionário, se é despesa obrigatória, despesas RP2, RP6, RP7, RP9, está tudo lá previsto. Então, cabe, obviamente, buscar informação, inclusive nós estamos abertos para melhorar a ferramenta. Eu sempre coloco a ferramenta à disposição, é uma ferramenta de transparência, e nós estamos sempre aprimorando. O PROAD número já está na versão 4.0, né? Já estamos trabalhando na 5.0, e a gente vai continuar, porque a gente entende que transparência tem que ser cada vez mais aprimorada, né? Então, eu vou até colocar o link aqui. Eu vou pegar aqui o link, eu não estou aberto aqui agora, mas eu vou pegar, porque eu acho... Observatório também. Oi? E tem o observatório também. Isso, exatamente. Tem a gente até espelha o PROAD números no observatório, né? Então, tá lá também no observatório. E é uma ferramenta que a gente fez com carinho, né? Toda a equipe fez aqui para toda a comunidade. Eu oriento muito os nossos estudantes, inclusive, a consultar as suas bolsas lá, porque ele consegue saber o que ele recebeu, se não recebeu, e aí procurar a gente, ou procurar o campus, no caso de pagamento que é feito no campus, né?
Então, nós não temos problema aqui em colocar informação. O PROD Números ele é atualizado diariamente, então ele é direto do Tesouro Gerencial. Então, se for feito um pagamento hoje, amanhã ele já vai estar lá no PROD Números, né? No momento da atualização, no momento em que rodar os relatórios, ele puxa e atualiza no PROD Números. É um BI, mas ele está integrado, tem toda uma automatização que a gente fez. Eu costumo dizer que é semi-automático, porque ele puxa, né, roda os relatórios, mas a equipe é que faz as verificações para ver se não tem nenhum erro, né, nenhuma falha. Mas os relatórios são todos de sistema, não há ingerência nossa em relação aos dados. Ele é todo do Tesouro Gerencial, tá? E em relação ao relatório detalhado, a PROAD publica alguns relatórios, está lá no site também, alguns relatórios de execução, de entregas. Então, entregas tem lá, tem até o final da primeira gestão, né, do professor Rafael Almada. Lamentavelmente, pelo volume de demandas, a gente não conseguiu fazer os últimos, né, mas a gente vai fazer, a equipe vai fazer. A equipe está bem sobrecarregada, acho que problema de servidores e volume de trabalho, acho que todo mundo vive isso nas suas unidades, nos seus campos, mas a PROAD tem a prática de gerar relatórios, estão no site, inclusive. Vou colocar aqui também. E aí, por esses relatórios, a gente consegue ver, inclusive, como é que é a aplicação, o que foi feito, como é que foi feito, as entregas, né? A gente trabalha sempre com uma máxima transparência possível e também está aberto a receber feedback para que a gente melhore as ferramentas e aprimore os métodos, enfim, aquilo que for necessário para que a instituição rode, né? Lembrando que a equipe da PROAD, ela é uma equipe que faz a instituição né, funcionar. Então, assim, a gente sempre está preocupado, independente de um olhar para o nosso estudante. A gente entende que o estudante do campus Resende, o estudante do campus Mesquita, o estudante do campus Nilópolis, ele precisa se sentir parte da instituição, independente da sua unidade ser grande ou pequena. Então, ele tem que ter acesso a recursos, ele tem que ter acesso a equipamentos, ele tem que ter acesso a materiais, independente da sua unidade ser uma unidade grande de orçamento alto ou uma unidade talvez de um orçamento menor. Então, é nosso papel aqui, né, enquanto reitoria, enquanto PROAD, enquanto equipe PROAD, junto com os DAs dos campi, fazer com que o nosso estudante se sinta parte da instituição, independente das questões macro, das questões de distribuição, das questões de arrecadação do país, porque no fundo, o nosso estudante não pode ser penalizado por isso. Bom, agradecer aí a disponibilidade do Igor e a apresentação. Eu vejo que novamente levantou a mão, acho que o Rômulo novamente quer fazer perguntas, né? Eu vou novamente passar para o Rômulo e eu acho que tem mais uma pessoa que está aparecendo aqui para mim. Fernando. Fernando é primeiro? Isso. Tá. Então, Fernando e depois o Rômulo. Isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecer a apresentação, acho que foi bem esclarecedora, né? Acho que tem um ponto, sustentar uma pergunta que foi feita anteriormente quanto à razão de não trazer para o Conselho Superior, né, e não para o Colégio Dirigente, como foi proposto pelo Rômulo. Eu não consegui identificar a resposta para essa pergunta. E também perguntar sobre essa parte de capacitação que para mim não ficou claro, né? A gerência é feita pela gestão de pessoas, que seria uma novidade, né? Até eu conheço da área, eu tenho uma gerência da diretoria de gestão de pessoas sobre essa ação orçamentária de capacitação. E também falar que, né, como o Igor sugeriu, falou que o Colégio Dirigente tem indicado a importância da gente aprimorar a parte de capacitação. Eu entendo que também nós, conselheiros do Conselho Superior, também defendemos o mesmo, né? Já foi enviada a esse Conselho Superior, muitos anos atrás, uma política de desenvolvimento de pessoas, e essa política nunca foi aprovada, ela ficou no limbo e acabou não retornando à pauta desse conselho. Então, acho que é importante também registrar que nós também, né, temos interesse aqui, e eu falo, né, por mim como representante do segmento TAI, de que haja mais clareza, mais transparência quanto à ação orçamentária
de capacitação em todo o IFRJ, né? Para que a gente entenda as razões de ter mais ação né, o custeio de capacitação para um campus, para outro, né? E eu acho que isso é fundamental para o avanço do Instituto como um todo, e que vai, no final, resultar em melhor ensino para todos os nossos alunos, nossos discentes e para a nossa comunidade acadêmica. Bom, obrigado, Fernando. Próximo, Rômulo. Igor, eu queria mais uma vez agradecer aos esforços, todos os esforços envidados pela PROAD. Afinal, é o seu CPF, né, que está à frente aí de muitas coisas, né? E agora a minha fala não é nem direcionada a você, só agradecer pelas explicações, né? Eu tenho algumas sugestões, alguns feedbacks para passar, mas isso não cabe aqui. A gente pode depois trocar uma ideia. Perfeito. Você sempre esteve, né? Você sempre esteve disposto a ouvir, né? E eu queria fazer agora um questionamento mesmo ao nosso magnífico reitor, dos motivos, né, pelos quais a gente ainda não, dessas discussões também não são trazidas para o conselho, né? Já que a gente tem um conselho vigente e com vontade de atuar, com vontade de esgotar esses temas, porque o colégio dirigente tem toda a sua importância, né? É um órgão colegiado muito importante da nossa instituição, mas essas finalizações devem ser passadas pelo órgão que a comunidade elegeu para que tocasse essas questões. É uma questão regimental, está lá no regimento interno do nosso Consup, que a gente tem que passar essa proposta orçamentária, esses relatórios de gestão tem que passar pelos conselheiros do Consup, né? E a gente tenta aprender, a gente tenta melhorar o nosso conhecimento, né? E é uma oportunidade, inclusive, para os nossos estudantes e para os servidores também se desenvolverem e aprenderem ao analisar esses documentos. Então, já que isso é uma atribuição regimental, Rafael, por que a gente não tem essas questões não têm passado pela gente, né? Eu entendo que a gente teve uma questão de demora aí na Lua, mas assim, já estamos em julho, a Lua foi aprovada em maio, né? Tem todo um período que a PROAD tem que trabalhar para poder fazer essas questões, mas a gente precisa que isso passe no Consup para cumprir o que o próprio regimento da instituição manda, porque ou então esse regimento, sim, não está válido, né? A gente tem que avaliar politicamente aí o que é o que na nossa instituição. Perfeito, Rômulo, obrigado. Muito bom também. Queria agradecer ao Igor aí a apresentação muito esclarecedora. E como aqui muita gente não é da área de orçamento, né? Eu acho que seria legal também, Igor, se a gente conseguisse fazer aquela capacitação de orçamento, né, que faz, tem até aquele curso também de orçamento. Acho que aí é bom porque ninguém daqui é da área de orçamento, né? Os conselheiros. Então, até o Rômulo, a Leísa, que podem fazer o curso também para conhecer um pouco mais, porque eu acho que é extremamente necessário, Rômulo. Essa ideia de fazer a aprovação, ela é extremamente necessária. Sim, sim. Agora, tem duas coisas que é muito importante, né? Que uma questão de proposta orçamentária e outra é a lei orçamentária, né? A gente está fazendo a discussão agora da proposta orçamentária do ano que vem, né? O CONIF já está se debruçando, tem os indicadores, existe uma portaria do Ministério que define os percentuais das rubricas para cada ação orçamentária, né? Então, assim, essa discussão está acontecendo exatamente nesse momento, né, para se desenhar o orçamento de 2026. Como o orçamento ele é parte de uma proposta, existe uma proposta orçamentária, acho que o Igor falou isso muito bem no início, né? Existe uma proposta orçamentária que ela não é seguida, que ela gera um orçamento de 4,7 bi de toda a rede federal. E essa matriz ela vai para o Congresso Nacional, uma matriz menor. A gente teve 2 cortes orçamentários nesse início de ano, né? Um de 18% e outro de 20%, né? A gente teve uma reunião com o presidente da República, na qual ele complementou esse orçamento. Então, assim, mesmo o orçamento que já estava designado para a gente, ele foi alterado. Mas, assim, a gente não vê nenhum problema de discussão do orçamento. Acho que ali no regimento ele está com uma proposta orçamentária. Essa discussão
né, e eu acho que o Igor também esclareceu, talvez não tenha ficado claro, é que a divisão do orçamento, que já é definido em lei, ele só é distribuído em função dos contratos e das rubricas necessárias. Então, cada rubrica ali ela tem um encaminhamento. Mas eu não vejo o menor problema da gente fazer a discussão, trazer aqui para contribuições, sugestões, soluções dos problemas de orçamento, né? Hoje a gente tem um problema muito forte, que é a falta de financeiro para pagar algumas coisas, né? Existem alguns pagamentos que estão pendentes, que a gente precisa, talvez... a gente está sem financeiro. Então, acho que isso é legal trazer, não vejo o menor problema. Acho Na verdade, que só não aconteceu. Obrigação, Rafael. Pelo nosso entendimento, é uma obrigação. Sim, mas eu não vejo o menor problema de trazer como uma discussão, né? O problema, eu acho que você mesmo já te deu a resposta, né? Que o orçamento foi aprovado em abril, em maio teve um corte. Sim, né? sim. A gente fez uma reclamação muito forte a nível de reitores, né? Porque a gente tem brigado muito por orçamento, porque o orçamento sempre é uma... O orçamento sempre é muito aquém do que a gente necessita para manter nossas ações funcionando e para melhoria da nossa rede. Perfeito, muito bom a sua fala. Sim. É exatamente eu tenho isso. clareza, eu tenho estudado cada vez mais sobre isso, entendeu? Mas Muito bom. Porque, na verdade, é esse o grande desafio, né? É o que faz com o orçamento. E se o orçamento ele fosse o que a gente tinha lá em 2012, a gente não estaria nem discutindo orçamento. A gente precisa discutir, Romulo, exatamente porque ele não é. Mas, assim, gente, a gente está aberto a qualquer contribuição, solução, mecanismo, e qualquer coisa que foi identificada que pode ser melhorada, eu acho que é para ser colocada mesmo, em qualquer reunião, em qualquer fórum. E eu não tenho dúvida, até tem os diretores gerais representantes aqui, né, também, porque tem feito uma discussão muito boa da questão orçamentária. Tem campos que ainda não conseguiu fechar o orçamento de 2024. Sim. Né? Tem déficit do orçamento de 2024. E a gente hoje tem trabalhado no orçamento de tentar sanar esses buracos do orçamento para conseguir dar andamento. Mas eu não vejo o menor problema. Eu entendo que ali tem a própria redação é ruim, né? Porque ela fala de proposta orçamentária, não é uma proposta orçamentária, né? Ela está dentro do orçamento, ela é só uma distribuição orçamentária, mas eu não vejo o menor problema do Conselho contribuir no sentido de até dar soluções para alguns entraves dentro das questões orçamentárias. Eu acho que o Igor fez uma apresentação muito boa e eu acho que reforça esse compromisso, tá? Mas foi só nessa questão temporal mesmo, porque eu não vejo a menor dificuldade de colocar. Tanto é que a gente já tinha colocado isso no início, se você não me engano, acho que na pauta de janeiro a gente falou de questão orçamentária, né? A gente está trazendo hoje novamente, né? E ainda tem a discussão que você também propôs de 2024. Então, eu acho que é isso mesmo. É cada vez mais tendo esse olhar mais amplo de todo mundo. Tá bom? Gente, o próximo ponto, 2.1, é a apresentação da comissão. A presidente da comissão, né, a Adriana, ela teve uma dificuldade de saúde e ela teve que fazer um atendimento médico. E aí, realmente, ela não conseguiu estar aqui conosco. Peço desculpas, mas é uma questão de saúde. A minha sugestão, como tem um encaminhamento que a CPA quer fazer uma apresentação aí desse recredenciamento institucional, minha sugestão é a gente passar para a próxima reunião, né, respeitando aí também, mas não deixar de fazer, porque eu acho que é extremamente importante. Acho que vai ter um pedido de algum conselheiro, que eu não lembro quem, mas eu acho que é importante a gente fazer esse movimento de também colocar a CPA na próxima reunião. Ok? E aí, gente, a gente tem agora o encaminhamento de ir para o expediente, né, da nossa reunião. E aí tem a proposta da conselheira Leísa de colocar a análise das atas para a próxima reunião. A gente tinha colocado na primeira votação, mas a gente dividiu, né? Então, a gente fez aqui um novo formulário para vocês colocarem se a gente passa, né, a análise e aprovação das atas, ela acontece nessa reunião, ou a gente caminha a análise das atas para a próxima reunião. Vou botar em votação para vocês fazerem a votação. E aí, se caso a gente coloque as atas nessa reunião, a gente vai discutir aqui as atas. Caso a gente encaminhe para a próxima reunião, a gente segue para as resoluções ad referendos para homologação. Vou colocar o link aqui para vocês, né? Lembrando para apenas titular o suplente que vota, né? Os titulares presentes, aqueles que estão representando os titulares, e aí a gente decide se a gente coloca na próxima reunião. Então, em votação aí,
Vou dar uns 3 minutos para todo mundo votar. Bom, gente, retornando aí 3 minutos para a votação, a gente teve... Calma aí. Apresentando aqui, a gente teve, né, 13 respostas, proposta de votação, 13 respostas, 80%, 11 votos para encaminhar a análise das atas para a próxima reunião e 15% análise e aprovação das atas nesta reunião. Então, a gente passa as atas para a próxima reunião do dia 10/7, e aí a gente vai para o expediente, a homologação das resoluções ad referendo. Eu vou pedir para a Alessandra colocar a apresentação. Desculpa, estava sem áudio. A gente tem a homologação da 216, que é o Plano Anual de Auditoria Interna. A gente tem a 231, que é a aprovação da atualização do curso técnico e eletrotécnico, modalidade concomitante ofertado no campus Volta Redonda. Pode passar para a próxima? Sou eu que passo ou é você que passa? A 232, que é o curso integrado de petróleo e gás. A 233, que é o curso integrado em administração de Niterói. A 234, que é o curso integrado em informática de Niterói. A 235, que é a especialização em gestão de serviços ofertados no campus Niterói. A 236, que é o Manual de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. A 237, que é a atualização do PPC, da Especialização em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade do campus Pinheiral. E a 239, que é o Relatório de Gestão 2024. E aí, só um destaque... Espera aí um segundo. Um destaque, né? É importante destacar a 216, né? O documento ele foi enviado em dezembro de 2012, né, para a reunião, e a data máxima era 2 de janeiro para encaminhar, por isso que ele foi feito ad referendo, né? A 231, ela é atualização de curso, né, ela é ad referendo, porque ela já passa nos conselhos acadêmicos, então, caso a ideia é que venha para a reunião, mas caso tenha necessidade de atualização, criação de cursos e extinção de cursos, ele vem para cá, e a atualização de cursos, ela é ad referendo. Então, todas essas que aprovam a atualização, elas são feitas ad referendo por causa da atualização de curso. A 239, que é o relatório de gestão, ele também foi enviado, né, e ele tem um prazo de 31 de março de 2025, então por isso que ela foi feita ad referendo. A 239, não, a 239 é essa, e eu acho que está faltando, né, Alessandra?
Ah, para essas são só essas. Espera aí só um segundo, gente. Tá. Gente, qual era a dúvida aqui? Porque tem mais 4 ad referendo que elas não estão nessa reunião, porque como a gente preparou essa reunião e eu tive um problema, né, de saúde lá e acabei não conseguindo fazer aquela última reunião, a gente tinha colocado essas resoluções, né? E aí, nesse inteirinho, entre a resolução e essa, elas tiveram que ser assinadas, né? Só que como a gente tinha feito essa apresentação e a convocação para essa reunião, a gente não tinha colocado ela, mas elas são a 240, que já está no Drive, que é o relatório institucional do PET para o ano de 2025, né, que ele foi elaborado, a data máxima para envio para o MEC era 23 de abril de 2025, né, senão a gente perdia as bolsas dos estudantes no ano de 2025. A 241, que é uma atualização do curso técnico integrado de Química ofertado pelo campus Duque de Caxias, então é só atualização de curso, por isso há de referendo. A 247, que é a aprovação da atualização de curso de bacharelado em Ciências Biológicas ofertado no campus Rio de Janeiro, que também só foi uma atualização e por isso foi feita uma resolução ad referendo. E a 248, que aprova a atualização do curso de bacharelado em Química ofertado no campus de Nilópolis, que é somente atualização de curso. Então, esclarecida aí todas as resoluções ad referendo para homologação, abro em discussão se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, e aí a gente segue para a votação da homologação. Primeiro, conselheiro Rômulo. Rômulo, por gentileza. Sobre o relatório de gestão, né? Eu queria falar aqui sobre o parecer da Aldin, que é muito, muito bom, né? Traz uma compreensão muito boa sobre esse relatório de gestão e eu já fiz algumas pontuações, né? Que nós até discutimos, mas eu acho que... Rômulo, deixa eu te Oi. fazer um pedido. Sim. Desculpa te interromper, mas só fazer um pedido. Vamos fazer o seguinte, a gente poderia, porque como as falas podem ser muito diversas, a gente poderia pontuar quais resoluções que a gente queria comentar alguma coisa e as demais a gente colocaria em votação. Sim. Aí a gente pontuaria só as que vocês querem discutir, que aí a gente coloca os números e a discussão, e as que não querem a gente já homologa, e aí a gente entra em discussão dessas pontuais aí que tem interesse em fazer uma discussão. Pode ser assim? A do relatório de gestão só me falhou o número aqui, 216. por favor. Não, essa é do PAINT. A do relatório de gestão é... Peraí. 239. 239. 239. Tá, então vou fazer só para registro aqui. Então, um debate, discussão ou dúvida. Vou botar discussão e dúvida, não quer dizer que não é... É só para ter dúvida mesmo para a gente discutir. A 239, aí tem mais alguém que tem mais alguma? Que aí pontuava aqui. Tem gente com a mão levantada aí. Suspenso? A gente está usando o chat e o chat ia ser suspenso. Eu estou aguardando na fila aqui. Não, eu coloquei para registro só. 239, tem mais algum? Alguma resolução, gente? Porque aí sobre as acrescentadas. As acrescentadas por você, Rafael, eu levantei a mão aqui, estou aguardando na fila. Como você está perguntando se tem mais alguma, eu acredito que essas que você acrescentou hoje, que não estavam na pauta, devem ser remanejadas para a reunião seguinte, porque nós não tivemos sequer oportunidade de olhar esses processos, né? Então, eu entendo dessa forma. Mas elas já estão no Drive, tá? Outros conselheiros... Não. Outros conselheiros também entendem dessa forma. Não. Desculpa, tem alguém falando também? Quer esclarecer alguma coisa? Não sei se foi a Alessandra. Alô, alguém? Não. Então, você está falando da 240, a 241... Então, eu estou sugerindo... 247. Eu estou sugerindo que essas últimas que você estaria adicionando hoje, elas sigam para o dia 10, ok? Ok. Tá bom. Mais alguma, então? Leísa, que quer fazer a fala? Tem alguma pontual?
Leísa, seu áudio Alguma pontual? Porque aí a gente já agiliza, gente. A minha ideia é só tirar as que querem fazer alguma pergunta, dúvida, porque aí tem um debate maior, e aí a gente deixaria as outras homologadas. Leísa, você quer colocar quais que exatamente você quer fazer uma discussão? Do relatório, deixar as que foram citadas agora para o próximo. Tá. O relatório é 239. Então, gente, todos são de acordo da gente a 239 e a 241, 47 e 48 a gente colocar para a próxima reunião. E a 239 a gente discute aqui. Pode ser? Alguém é contrário? Não? Então, em aprovação, em votação, uma homologação dessas outras resoluções. Se alguém for contrário, se manifeste, não permaneça como está. Homologado as resoluções, e aí ficando a 239, que aí eu vou abrir novamente para o Rômulo para fazer as considerações, e a 240, 241, 247 e 248, sendo até, só a título de orientação, mas eu não vejo problema colocar para a próxima, não. A 241 e a 247 e a 248 é só atualização de curso, tá? Então, elas são lá de referendo mesmo, mas só para ficar claro. Então, aprovadas essas resoluções, vou passar para o Rômulo. Rômulo? Desculpa, tá, Rômulo? Tudo bem. Então, eu queria aqui saudar mais uma vez os colegas da auditoria interna, porque o parecer que elas dão sobre o relatório de gestão me auxiliou muito nas contribuições que eu vou trazer aqui, né? E eu gostaria de, inclusive, citando a análise da auditoria interna sobre o relatório de gestão, né? Apontar que a gente tem alguns pontos sensíveis, né? Ele é bem avaliado pela nossa auditoria interna, né? Eu já pontuei com o Igor a necessidade da gente discriminar melhor essa questão, acho que inclusive no próprio relatório de gestão acerca da alocação dos recursos, eu acho que a gente cobre uma fragilidade que a gente pode estar exposto, né? Que inclusive, de certa forma, é apontada aqui no parecer da Aldin, eu estou com ele aberto aqui, né? Mas assim, eu acho você que... quer projetar ele? Se você quiser projetar, não sei se todos os conselheiros tiveram acesso. Se você quiser parecer projetar... da auditoria interna, posso projetar aqui. Se você quiser, porque aí facilita. Deixa eu ver se você está como... Rômulo. Como é que faz aqui? Tu consegue colocar ele para... Tu consegue apresentar? Consigo, acho que eu consigo aqui. Deixa eu... Tá bom. Tô colocando aqui para apresentar. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos sim. Obrigado. Beleza. Aqui a gente tem alguns gráficos no parecer da Aldin. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Se não me engano, acho que é F11. Vou colocar para visualizar em tela cheia. Né? Modo de tela cheia. Vocês estão conseguindo ver ainda? Sim, Rômulo. Maravilha. Mas tá passando aí bem rapidinho. Não, eu vou parar em alguns pontos. Aqui, né, esse gráfico, por exemplo, da análise da auditoria interna sobre o relatório de gestão, né? A gente tem algumas questões que eu acho que são sensíveis da gente avaliar, né, que é a relação com as partes interessadas, né? A coerência e a comparabilidade, a clareza dele é muito boa, tem realmente o conteúdo dele tá bem explicado, mas a gente, como eu já falei aqui, tem alguns pontos que a gente precisa, que eu acho que são pontos de melhoria. Ninguém aqui faz nada perfeito, né? Assim, alguns pontos que eu gostaria de apontar, né? É uma explanação melhor, né, sobre a alocação dos recursos mesmo, entendeu? Principalmente esses oriundos de emenda parlamentar. Lá já é muito bom dizer o quanto que a gente recebeu de emenda, isso está muito bem claro, mas seria importante também, perdão aqui que minha cachorrinha está latindo, seria importante também que a gente colocasse aonde esses recursos, esses 11 milhões, um pouco mais de 11 milhões de emenda que a gente recebeu, foram alocados na execução das nossas atividades, até para privilegiar os esforços que a reitoria tem feito, né, no sentido de conseguir essas emendas e entender como elas estão sendo aplicadas no nosso instituto, certo? São essas as principais pontuações aqui que eu tenho a respeito do relatório de gestão. Perfeito, Okay? Rômulo. Obrigado aí também pela apresentação. Vou passar para a Leísa. É Leísa mesmo? Não, peraí. Isso. Leísa é a segunda. Leísa, 10 minutos. Não, então, eu iniciei aqui a fala na reunião, trazendo, né, a nossa tentativa aqui da frente de
de fazer andar, né, a reunião do Consup num tom mais apaziguador, respeitoso. Mas, assim, eu confesso que é muito difícil quando a gente fica cerceado de fala em diversos momentos, assim. Rafael, você atravessa a fala da gente sistematicamente. Aí, quando a gente fala no chat, aí não pode. Aí a gente dá alguns encaminhamentos, tipo, que não são respeitados. A gente tem coisas muito pertinentes sendo faladas aqui. Então, a gente precisa, sabe, entrar num acordo. Aqui, tipo, a gente precisa trabalhar junto, sabe, pelo IFRJ. Então, assim, cara, se a gente está fazendo um esforço, né, de trabalhar para botar isso para frente, assim, o que eu peço novamente é que você colabore também aí desse lado, porque, assim, enfim, são 3 minutos, aí você atropela as coisas, você não deixa a gente falar, você não deixa... Cara, assim, o meu papel aqui está cerceado, esse espaço aqui está esvaziado, e, por exemplo, as atas, a gente chegou no ponto das atas, e uma questão fundamental das atas é o encaminhamento do que vai ser aqui para frente. Uma coisa é as atas que já foram, que vão ser analisadas até a próxima reunião, mas a gente precisa falar, sabe, do registro do que está sendo colocado aqui. E a gente mal consegue falar... Desculpa. A gente mal consegue falar e a gente mal consegue ter os registros do que se fala. Então, assim, é um espaço que eu não consigo representar quem me colocou aqui. E aí eu acordo aí, a frente está analisando, inclusive, o relatório de gestão. Obrigada pela fala, Rômulo, eu ia falar nesse sentido. Acho que é isso, encerro aqui. Ok, obrigado, Leísa. Na verdade, Leísa, não é cercear a fala de ninguém. Eu acho bom colocar isso claro. É porque a gente tem que ter uma organização para exatamente permitir que todos possam falar, né? Você vê que na reunião, quem que só fala? Né? É o mesmo grupo. E eu acho que a gente tem que permitir que o outro, e às vezes as outras pessoas, os outros conselheiros, se sentem até intimidados em falar. Então, o meu papel aqui não é cercear a sua fala. O meu papel é só permitir que todo mundo possa falar, estimular que o debate seja franco. Por isso que eu gosto muito da possibilidade da gente ter um conselho harmônico, né, no sentido de respeitá-los e ser respeitado na minha condição, né, como presidente, porque eu também fui eleito para estar aqui. Então, assim, eu acho isso é importante. E a ideia não é cercear a fala, a ideia não quando fala tempo, criar constrangimento, não é nesse sentido, é simplesmente no sentido de organização da reunião, que é meu papel, Leísa. Me desculpa, mas eu fui eleito para presidir a reunião e eu preciso fazer com que a reunião tenha um fluxo, tenha um andamento. Então, não se sinta constrangida, não se sinta... essa não é a intenção. A minha fala não é na intenção de constranger, de reduzir a importância da sua contribuição, né? Então, não se sinta e desculpa se ficou parecendo isso, mas, na verdade, não é para parecer isso, ok? Te agradeço e peço desculpa se pareceu nesse sentido, mas é só no sentido mesmo de organização da reunião e permitir que todo mundo possa falar, ok? Bom, gente, então, mais alguém em relação a 239 quer fazer alguma consideração? Rafael, a gente tem direito de tréplica sobre a sua fala? Sim, não, aqui não é um debate, Rômulo. Vocês têm direito a falar a qualquer momento. Eu gostaria de contra-argumentar, porque você diz que a gente é apenas o mesmo grupo que fala, né? E assim, nós já conversamos sobre isso pessoalmente, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa estar disposto a ouvir o contraditório, sabe? Né? Não é uma... Eu acredito, né, que o intuito de todos os conselheiros que foram aqui eleitos, né, eles não estariam aqui se não tivessem com interesse para que a nossa instituição funcionasse melhor, né? E para todos, não apenas para um grupo ou para outro, né? Então, você falar que é sempre o mesmo grupo, isso me soa um pouco como um tanto que provocativo, tentando jogar o resto do conselho para cima de alguns conselheiros, né? Isso é a minha visão. Você pode discordar, mas é como eu me sinto, né? Como eu sou um conselheiro que pontua muitas coisas, eu me sinto atacado mesmo pela sua fala quando se diz que é um grupo que levanta algumas coisas, né? Você foi meu professor, eu tenho um carinho pela sua pessoa, você sabe disso, né? Nós temos uma relação, então assim, é uma questão que eu quero que você entenda que eu estou cumprindo o meu papel de representar os colegas TAI que me elegeram,
Eu recebi 78 votos de tais da nossa instituição e eu tento fazer aqui, nada do que eu faço é por mim, para me autopromover, né? Eu quero que isso fique claro, estou deixando isso claro para ficar registrado em ata. Eu estou apenas representando um segmento que me elegeu e que me cobra, inclusive, no campus e nas andanças que eu faço pelos campi, né? Visitando meus colegas e trabalhando, levando e buscando material para os nossos ambientes tecnológicos lá do campus de Rio de Janeiro, né? Que me cobram que certas coisas sejam faladas em reunião e eu estou aqui para fazer esses apontamentos, né? Trazer pautas que os colegas trazem, né? A gente precisa, inclusive, melhorar a nossa dinâmica de inclusão de pautas da comunidade, na minha visão. Então, é só para responder, porque eu me senti alijado pela sua fala. Obrigado, Rômulo. Na verdade, a recíproca também é muito verdadeira. Tenho admiração e carinho por você. Vejo sua evolução como profissional, como pessoa, como pai, como filho. Isso é muito, muito interessante. Então, também a recíproca é verdadeira. Mas esse não é o objetivo, tá? Não é constranger, não é nesse sentido. Bom, gente, então, vou colocar em votação, se a gente homologar 239, né? E aí, eu acho que coloca o formulário, né? Alessandra. Rafael. Oi. Dá licença, eu levantei a mão aqui para pedir para a gente votar a extensão do tempo da reunião. Nós chegamos no nosso teto? Então, vamos fazer essa votação e aí a gente encerra, na verdade, a reunião, né, gente? A ideia não é prorrogar. São 17 horas, só fazer essa votação e a gente finaliza, ok? Já estamos prorrogando, na verdade, né? Mas é só a finalização da votação. Eu acho que já a gente coloca em votação e finaliza a reunião. Ok? Só uma coisa, Rafael, que eu não entendi mesmo. Os pontos da próxima reunião, a gente não vai falar, não? Porque, na verdade, a gente chegou no limite. Eu realmente não consigo continuar. A ideia, a gente poderia botar para a próxima reunião, essa próxima reunião. Porque isso já porque vai ter porque a próxima reunião vai trazer pautas, né? E essas pautas virão da onde, se não... Não, então, gente, mas vamos só finalizar. Vamos finalizar esse item, né? Alessandro, você pode colocar o link da votação, e aí coloca em votação e a gente finaliza. Gente, o link de votação, não estou conseguindo entrar. Ele tá ruim, deu problema aí. Deu erro nele. Não, deu erro, Alessandro. Alessandro, deu erro. Peraí que a gente vai consertar e a gente coloca em votação. Não está dando para acessar, peraí. Eu acho que a gente bater rapidinho aqui a pauta é tranquilo, gente. 10 minutinhos, não é nem 15. Né? Também acho, inclusive porque é muito desrespeitoso quando em outras reuniões a gente propõe a continuidade, a finalização de algumas pautas, e isso não é aprovado. Então, se a gente chegou nesse limite aqui também, não pode valer só para a presidência do Conselho. Gente, a gente não está conseguindo fazer houve algum problema aqui no link. Eu vou colocar, se alguém for contrário, se manifeste, e aí a gente aprova ou coloca em discussão. Como não houve manifestação, aprovada a homologação. E, gente, realmente eu não consigo ficar para continuidade. A gente fez 2 horas de reunião. Mas foi aprovada a homologação. A minha sugestão... A gente não teve tempo de escrever no chat, Rafael. Como assim? Rafael. Não foi aprovado? Não. Não, eu falei, quem quiser se manifesta. A condução foi totalmente equivocada. Você não deu nem 10 segundos para as pessoas escreverem. Porque eu estou vendo aqui as pessoas que estão manifestadas. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Então, não tem problema. A gente coloca, então, essa votação na próxima reunião.
E aí a gente finaliza aqui a reunião. Lamento, eu sei que tem algumas pessoas que queriam colocar algumas questões, mas realmente a gente não consegue continuar. Mas aí a pauta, tá? qual que vai ser a pauta se a gente não pode discutir? Não, a gente já tem a pauta. Uma outra pauta, Rafael. Então, aí vamos fazer o seguinte, a gente faz o seguinte, a gente encaminha um e-mail para vocês, vocês mandam a contribuição da próxima reunião e a gente finaliza. Tá bom, gente? Agradecer a presença de todos, a disponibilidade, e até a próxima reunião, dia 10, ok? Obrigado, um abraço.